Módulo 1, Aula 2. A história da economia solidária. A economia solidária no Brasil é uma prática antiga que vem ganhando destaque ao decorrer dos últimos anos. As práticas da economia solidária começaram a chamar atenção no país nos anos 90, por motivação da crise econômica e social que abalou e restringiu a oferta de trabalho assalariado, causando desemprego em massa. Isso impulsionou em fóruns articulações e ações por diversos atores, antes afastados da economia solidária. Em 2001, ocorre o primeiro Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se torna um marco por proporcionar encontro entre atores da economia solidária e pela formação do primeiro grupo de trabalho. O primeiro grupo de trabalho da economia solidária foi um coletivo nacional com responsabilidade de promover a articulação e elaborar estratégias de organização da economia solidária, por meio das plenárias nacionais. O principal debate das plenárias seria a construção de uma economia solidária nacional, uma tentativa de unir os grupos dispersos do país. Os grupos que formaram o GT são ligados aos mais diversos interesses, dentre eles a Igreja Católica, a academia, o terceiro setor, sindicatos e principalmente aos movimentos sociais. No período de 2001 até 2008, a economia solidária cresce e ganha muito espaço. Foi planejado, junto ao governo federal da época, a criação de um espaço institucional que viesse a atender às demandas da economia solidária. Houve um crescimento relevante de empreendimentos econômicos solidários em 2002. Durante esse mesmo ano, acontecia a primeira Plenária Nacional de Economia Solidária. Esse encontro resultou na criação da Plataforma de Ações e a Carta de Princípios da Economia Solidária, documento que também apresentava a proposta de criação da Secretaria Nacional da Economia Solidária, SENAES, dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. No ano seguinte, ocorreu uma mobilização intensificada pró-economia solidária. Eventos importantes como o segundo Fórum Mundial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a segunda e terceira Plenária Nacional da Economia Solidária marcaram presença e, no fim, tinha-se a criação da SENAES ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, como haviam proposto no ano anterior, e a criação do FEBS, Fórum Brasileiro da Economia Solidária. Então, a relação da economia solidária com o governo passa a ser mediada pela Secretaria Nacional da Economia Solidária, com o apoio do Fórum Brasileiro da Economia Solidária, tendo como base a Carta de Princípios da Economia Solidária. O Fórum Brasileiro da Economia Solidária, hoje, se denomina como um instrumento do movimento da economia solidária, um espaço de articulação e diálogo entre diversos atores e movimentos sociais para a construção de outro desenvolvimento socioeconômico para o Brasil. Na história da economia solidária, ele representa os interesses da sociedade sobre os avanços e conquistas da economia solidária. Logo em 2006, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária marcava presença em todos os estados da federação. Com esse crescimento, surge a necessidade de reestruturação do Fórum. São utilizados 2 anos, dentre encontro e debates, para a realização da 4ª Plenária Nacional. A 4ª Plenária Nacional da Economia Solidária é realizada em 2008. Durante o evento, a função do Fórum é definida como instrumento do movimento da economia solidária, afastando as possíveis características de representante anteriormente afirmada. A plenária seguinte demora 4 anos para ser realizada. Em 2012, ocorre a 5ª Plenária Nacional da Economia Solidária. Todo o processo de organização para a realização foi marcado por forte presença feminina, além de deparar com a presença inédita de certos movimentos sociais como os feministas, LGBTQ+, e também a participação de 14 movimentos. Entre eles estão o Movimento Indígena, Movimento de Catadores de Material Reciclado, Movimento Quilombola, Articulação Nacional da Agroecologia, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Comissão Pastoral da Pesca e Rede de Saúde Mental. Na 5ª plenária, foi retomado o debate iniciado em 2008, sobre a definição do Fórum Brasileiro da Economia Solidária. Ficou decidido que se deveria cumprir a função definida há 4 anos, da 4ª plenária,
que o Fórum deveria apoiar o fortalecimento do movimento pelas bases da economia solidária e, além disso, foram definidas as 4 bandeiras do movimento: formação, marco legal, produção, comercialização e consumo solidário e finanças solidárias. Nesse evento foi criada a Carta Política, documento mais recente da plenária, que descreve diretrizes da economia solidária e busca de melhorias aos envolvidos. Vimos um trecho dessa carta na primeira aula do primeiro módulo. Em 2013, ano de comemoração dos 10 anos do Fórum Brasileiro da Economia Solidária, fica em foco que as conquistas da economia solidária resultaram no avanço em termos de espaços públicos de debate, como os fóruns, avanço na elaboração e implementação de políticas públicas para o setor, políticas importantes como o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário e o Mapeamento Nacional da Economia Solidária, redes e bancos comunitários. Por fim, o momento correspondente a 2016-2019, ainda em andamento, além de haver uma mudança de importância da Secretaria Nacional da Economia Solidária, que deixou de ser uma secretaria finalística para ser uma subsecretaria ligada ao gabinete ministerial, houve uma diminuição de apoio orçamentário para as ações da economia solidária, juntamente com a capacidade de execução, como demonstrado na sessão anterior. Por isso, esse momento atual pode ser caracterizado como crise de paradigma, em que a economia solidária, enquanto paradigma de política pública, vê-se em um cenário de instabilidade operacional que põe em risco sua permanência na agenda governamental. Agora que exploramos a história de organizações e conquistas da economia solidária conduzida pela Senais como representante da política, junto da FEBS como representante do movimento social, podemos perceber que é uma jornada composta por grupos singulares e autênticos, que unidos formam a economia solidária brasileira. Com essa reflexão, finalizamos nosso primeiro módulo. Abraços solidários!